A palestra base dela é a filosofia. E é até uma provocação, né? Porque as pessoas acham que filosofia é uma coisa inútil até. Mas todo o conhecimento transmitido à humanidade ao longo de tantos milhões de anos vem a partir do conhecimento filosófico. Agora, a filosofia não é só decorar um monte de autor, né, de livros, mas é entender o processo. E o que nós vamos tratar hoje é um dos maiores ícones da história da humanidade e da filosofia, que é Platão. Sócrates, que era o seu mestre, e Platão. Não sei se vocês conhecem a história de Platão, mas ele era um cara rico, uma família muito rica, que queria que ele fosse um tribuno, que seria um advogado importante, né? E ele poderia ter sido, mas ele não sabia fazer um discurso. Então o advogado tem que fazer aquela defesa da tese, fazer aquele discurso. E aí pediram que, a família dele pediu que ele fosse à praça para ver as palestras de Sócrates. Que Sócrates era um grande palestrante, fazia belíssimos discursos. E ele foi. Só que ao invés dele se apaixonar pelo discurso, pela aprendizagem do discurso, ele se apaixonou pelo conteúdo, pela forma, por quem discursava, pelo que pensava. E ele se tornou um maior discípulo de Sócrates. E Sócrates tinha sonhado que numa noite que ele ia sair uma ave do peito dele, e essa ave, quando ele viu Platão, ele disse: é o meu sonho. E aí continuou com todo o processo de aprendizagem, deixou de ser tribuno e passou a ser filósofo. E tudo que ele escreveu, o personagem de tudo que ele escreveu é o grande mestre dele, Sócrates. Que vocês já leram o Livro dos Espíritos. As primeiras páginas, a gente vai falar disso hoje, no livro, não só no Livro dos Espíritos, nas obras básicas, aparece lá Sócrates, aparece Platão, dentro disso. Então eles estão ligados à formação do Espiritismo, à base do Espiritismo. Por isso que a gente vai trabalhar aí. Se eu acertar, não é que aqui. Então, primeiramente, nós temos aqui o mito da caverna. Vocês viram ali a primeira palavra, que era mito. Quando a gente fala em mito, a primeira ideia que vem para a gente é uma coisa que não existe, que é uma fantasia, é imaginação, é uma coisa assim. Mas o mito é mais do que isso. O mito é uma forma de parábola, uma forma de metáfora que traz por trás da história um ensinamento moral. Um ensinamento moral. Então, usando a imagem da fábula, né, você pega lá da linha e da agulha, né, uma fábula antiga que acho que alguns conhecem, ou da cigarra e da formiga, é uma historinha que você fala, que historinha besta, né? Mas lá no fim da história diz a formiga e a cigarra diz: olha, tá vendo? Você não trabalhou, então não tem o que comer, né? E assim é que é. O mito também traz lições para nós. Então, vamos observar essa figura e perceber que, vejam bem, aqui nós temos imagens projetadas na parede. Essas imagens são produzidas por aquela fogueira, uma caverna profunda, onde as pessoas, desde que nasceram, né, desde que se entenderam por gente, estavam aprisionadas pelo pescoço, pelos pés, tudo ali. Então a única coisa que eles viram, tá vendo? Infelizmente não dá para perceber, aqui os homens sentados e ajoelhados, olhando as figuras que são produzidas por homens que passam aqui, né? Aparentemente, porque na verdade esses homens estão lá fora da caverna. Mas como eles estão fora da caverna e tem a fogueira, quando eles passam lá em cima, a fogueira reflete a sombra e esses homens ficam olhando essas sombras que vão se modificando sempre. E esta é a realidade que eles
eles conhecem. Eles nunca viram outra coisa na vida. Só isso. Então o que é real? Isso aí, as figuras, as imagens. Quem era o homem mais importante nesse grupo? Era aquele que já entendia melhor as sombras, já conhecia melhor as sombras. Esse era o esperto, era o grande sábio do grupo. E aí podia falar e discursar e ser ouvido pelos outros. Porém, voltando, eram só sombras. A realidade está fora da caverna, que era refletida pela fogueira. Quando a gente olha isso, a gente diz, peraí, o que tem isso a ver com a gente? Né? O que tem isso a ver com a gente? Na verdade, é a nossa situação na vida, quando a gente não busca o conhecimento. Nós estamos agrilhoados a um muro, encobertos da realidade, olhando só as sombras, olhando só as aparências, mas não as essências. Certo? Então, aquela figura que está passando na parede são pessoas que estão realizando trabalhos, como eu disse, fora da caverna, né? Como isso tem contato com a nossa situação? Nós somos esses aprisionados. Então vamos continuar na caverna. Um desses aprisionados um dia resolve que não é possível, todos não viram nada na vida. Aí um tem um insight. Não é possível que só exista isso aqui. E ele consegue quebrar as correntes e sai da caverna. Ele sai da caverna. Quando ele sai da caverna, vejam lá em cima, o lugar é íngreme, é difícil, é muito difícil para sair da caverna, mas ele sai e lá ele vê o sol, vê as pessoas, vê os animais e fala, tem coisa melhor do que a gente tem lá dentro. Para Platão, esse caminho de sair da caverna, sair da ignorância, é o caminho do filósofo. É a busca do conhecimento, que é sempre difícil. É fácil você buscar o conhecimento? É vários cursos, várias sessões de aula, entre aspas, perda de tempo, e mesmo assim você fala, não aprendi nada. Começa tudo de novo, não acompanha. Nunca é fácil buscar o conhecimento. Mas este que buscou o conhecimento, que atingiu a parte externa da caverna, ele é considerado um sábio, um filósofo. E a essência do filósofo, né? A essência do filósofo é obter o máximo conhecimento possível, o conhecimento da verdade, não da ilusão, que é a caverna, né? E assim somos nós também. Quando a gente descobre alguma coisinha, hoje, depois de alguns anos de estudo, você já não é a mesma parte lá de 2 anos, 3 anos atrás. Nem ela, nem eu, nem a Ivone, todos aprendemos alguma coisa. Já não é mais fácil para a gente conviver com aquilo que a gente era. A gente até faz, mas tem um bichinho aqui que fica martelando. Está indo para o caminho errado. Está fazendo o que não é para fazer. Não é assim? Porque já é o conhecimento que a gente tem. E a medida do filósofo é aquele que ele não pode simplesmente descobrir, ele tem que passar isso para os outros, que é isso que Platão prega. Esse homem então resolve voltar à caverna para levar esse conhecimento, para dizer para os outros que, peraí gente, não é isso aqui não é verdade não, isso aqui faz de conta, isso aqui é só ilusão, a verdade está lá fora. Agora, saiu da caverna, onde ele estava a vida inteira, imagina a visão dele quando encontra o sol, fica cego, praticamente, né? E ele resolve voltar para a caverna. Se foi duro subir, foi duro sair da caverna, não será menos difícil você voltar para a caverna num lugar íngreme e cego, né? E ele volta e diz, e aí galera, não é nada disso que nós estamos aqui, não é verdade não, vamos mudar de vida, vamos pensar em outra coisa, arranca as correntes, vamos embora, que é diferente.
que vocês acham que disseram para ele? Você está ficando louco, cara? Está ficando louco? Você sai daqui bem, né, confortável, que a gente sempre teve aqui, legalzinho, tem comida, tem tudo aqui. E aí você sai daqui, vai lá para fora, volta todo estrupiado, cego. Você acha que lá é melhor que aqui? Você é louco? E querem matá-lo, assim como fizeram com o mestre dele, Sócrates. Vocês sabem por que Sócrates foi morto? Vocês conhecem a história dele? Sócrates era aquele homem que buscava o conhecimento, que era o chamado filósofo. E aí a Ivone, hoje participando de uma aula, acho que ela vai se lembrar. Sócrates era considerado não, Sócrates era analfabeto. Como alguém que é analfabeto pode ser o grande sábio de uma nação? Parece absurdo. Eu estou falando isso porque a gente falou sobre isso hoje, como já falamos antes. Eu nunca vou conseguir, eu sou, né? A gente sempre vai se diminuindo, né? E nunca acredita no potencial possível. E aí Sócrates, para mostrar isso, quando ele discutia a verdade numa coisa que chama dialética, que é o processo de discussão, por quê, até chegar numa verdade, que é difícil. E aí ele diz assim, alguém pergunta a Sócrates sobre o dar à luz, ou fazer alguma coisa impossível. Ele falou, minha mãe é parteira, mas ela nunca poderá fazer uma mulher dar à luz se ela não estiver grávida. Por que ele disse isso? Porque havia gente que, os chamados sofistas, que os filósofos, os falsos filósofos, que vinham com as verdades pintadas assim, desenhadas, maravilhosas, mas era tudo conversa fiada, como a gente costuma dizer hoje. E eles ganhavam para fazer aqueles belos discursos defendendo uma ideia. Sócrates fazia tudo isso por prazer e de graça. Aí um dia os governantes decidiram que Sócrates estava corrompendo a juventude, porque ele ensinava a verdade e a verdade é perigosa. Esse é o grande problema. A verdade é perigosa porque quando você descobre a verdade, você não vai obedecer mais os outros gratuitamente, né? E aí sobre verdade a gente vai dizer, mas existe uma verdade absoluta? Existe. Por exemplo, a soma dos ângulos internos de um triângulo são sempre 180 graus. Não tem como você mudar isso matematicamente. A circunferência tem 360 graus, não tem como mudar. Estou falando de matemática, de geometria, porque é a ciência mais exata que existe. A partir dela vem as outras, né, na mesma linha. Mas há verdades que elas são essenciais, mas que não são prováveis. Deus existe? Para mim, para você, mas de quem não acredita em Deus de forma nenhuma. Deus, quando eu falo Deus, eu estou me referindo ao Deus que a gente acredita, ao Deus da religião, entre aspas, tá? Porque eu digo que não existe um ateu. Mesmo aquele que diz que é ateu, ele tem um Deus, ou é o dinheiro, ou é a ciência, ele tem algo em que ele acredita acima de todas as coisas. Esse é um Deus. Mas não adianta eu querer discutir o nosso Deus com aquele que não acredita, porque vai ser um bate-boca contínuo sem solução, tá? Então, é uma verdade? Sim, para nós que cremos, ele é uma verdade absoluta. Para quem não crê, ele não é uma verdade. E assim há outras coisas, né? Eu desenho aqui um 6 no chão, né? Vocês que estão daí vão olhar e dizer, eu pergunto, que número é esse? Vocês vão falar 9. Eu vou falar, não, é 6, é 9, é 6, é 9. Porque para mim é um 6. Mas para vocês que estão aí, o ponto de vista de vocês é um 9. Então, todo o fato tem um ponto de vista, né? E às vezes a gente se engana, é iludido por esse ponto de vista.
Quando a gente faz os questionamentos, né, a dialética socrática, a gente vai chegar num ponto que não dá mais para você discutir, porque a verdade se impõe. A verdade se impõe, né? Então toda a discussão desse mito é sobre a verdade e a justiça. Então vamos sair um pouquinho da filosofia em si, do quadro em si, mas vamos pensar no que ele representa. Os homens presos representam, como eu disse, a gente no nosso estado mais bruto, né? Tem os homens da caverna, os amos, chamados amos da caverna, que são as pessoas que passam lá em cima, que geram as imagens e que, de certa maneira, eles mantêm aqueles prisioneiros porque eles acham que pode ter algum lucro com aqueles prisioneiros. Parece alguns sistemas governamentais aí. Você mantém o cara preso, né, com bolsa isso, bolsa aquilo, para você poder usá-los como ferramenta de troca sempre. Então a gente tem isso, e eles pensavam dessa maneira. E eu falo isso porque todo esse exercício é um exercício político de Platão, né, na verdade. Mas é político porque política não significa o que a gente tem hoje. Política significa a boa vida de todo mundo dentro de um sistema. Então não é bem assim. Tanto que no processo de evolução, quando o homem atinge o grau máximo de conhecimento e bondade, e nós vamos voltar a isso, ele se torna um político. Porque ser um político nesta visão implica você ter tanto conhecimento que você tem que se doar para o mundo, se doar para os outros. Parece um pouco com os nossos, né? Só que não, porque você já obteve tamanho conhecimento que você não vai admitir que as pessoas não acompanhem, não tenham o mesmo benefício que você já tem, né? Tanto que na República, que esse texto é do livro 7 da República de Platão, ele quer criar uma cidade, um país ideal, onde o governante não tem salário, o político não tem salário, não tem bem nenhum, só o necessário para a sua sobrevivência, porque ele não precisa de mais nada, ele já tem o conhecimento. Olha como é diferente. Então a gente, olhando isso, a gente vai ver que os espíritos verdadeiramente ponderados não se sentem suficientemente esclarecidos sobre uma questão, nunca a resolvem de modo absoluto, declaram apenas que tratam do seu ponto de vista, como eu expliquei aqui, e aconselho que se aguarde a confirmação. Por grande, bela e justa que seja essa uma ideia, impossível que desde o primeiro momento congregue todas as opiniões. Não é então na primeira vez, no primeiro momento que a gente vai discutir alguma coisa, que todo mundo vai ter um acordo. É preciso que haja sempre muita discussão, muita construção de conhecimento. Quando eles saem da caverna, eles descobrem a luz. Então a gente tem alguns elementos, como eu falava, importantes aí dentro. A fogueira que está na caverna representa a ilusão, o mundo de ilusão. São os valores que a gente tem enquanto estamos nesse modo primitivo de prisioneiros do conhecimento, da ignorância, não do conhecimento, da falta de conhecimento, da ignorância. Quando saem da caverna, eles vão encontrar o sol. O sol representa o bem maior, é o sumo bem, é o conhecimento absoluto. Então, para a gente chegar ao conhecimento, é preciso muita ideia, muita discussão. As grandes ideias jamais rompem de súbito, As que se assentam sobre a verdade sempre têm recursos que lhe prepararam parcialmente os caminhos. Às vezes é preciso gerações para que a gente construa uma verdade. O conhecimento científico, por exemplo, um cientista descobre um passo, aí uma outra geração, às vezes séculos depois, em cima daquilo que ele fez, descobre um outro passo, né? E assim por diante, né? Eu já ouvi, não quer dizer que seja verdade, que a cura do câncer está na Terra
distribuída entre, acho que 9 cientistas. Você ouviu alguma coisa? Só que assim, por que então não tem a cura do câncer? Orgulho e vaidade, basicamente, são os grandes males da humanidade. E ambição também. Cada um guarda para si e quer o louro dessa descoberta. Ele quer fazer, não importa o bem maior, importa o que ele vai conquistar. O mesmo modo que Jesus, a quem os fariseus acusavam de estar corrompendo os povos com os ensinamentos que lhe ministravam, também foi acusado pelos fariseus do seu tempo, visto que sempre houve, em todas as épocas, por proclamar o dogma da unidade de Deus, da imortalidade da alma e da vida futura. Esses pensamentos, eles vêm de muito antes do que a gente imagina. Eu falei hoje, né? Os povos egípcios, um dos capelinos, né? Um dos povos capelinos que vieram, os egípcios foram os primeiros a voltar. Por que eles foram os primeiros a voltar? Por que os egípcios foram primeiros a retornar à pátria? Porque eles foram os que mais se desenvolveram espiritualmente. O povo hebreu, que era o povo escolhido de Deus, ficou para trás. Mas veja, o povo egípcio, falei hoje lá na aula, né? Já cria na reencarnação. E eles criam, por exemplo, que o coração era a sede de todo bem e de todo mal. E há um outro mito, que é o mito do coração lá, que era assim: quando morria uma pessoa, como eles criam um corpo físico e um corpo espiritual, é isso? Uma vida física e uma vida espiritual. Eles retiravam todos os órgãos do físico, menos o coração. Daí as mumificações, aquelas coisas todas, menos o coração. Daí o que acontecia? Ele pegava como o coração tinha um físico e um espiritual. Então, nesse contexto de físico e espiritual, o coração espiritual era levado para a deusa Maat. E ela tinha uma balança, né, ali. Então, 2 pratos. Punha o coração num prato, ela tirava uma pena que tinha na cabeça, punha no outro prato. Se o coração pesasse mais do que a pena, o morto tinha que voltar para a terra. Senão ele seguia para o paraíso. Aí como é que pode um coração pesar menos que uma pena? Por que eles diziam isso? Porque um coração limpo não pesa nada. Um coração cheio de mágoas, de amarguras, de maldade, etc., esse vai pesar muito. E aí você vai ter que retornar, reencarnar. Só que eles entendiam que você precisava do corpo, por isso tiravam tudo, mas ficava o corpo, porque você ia ocupar o corpo novamente, se não fosse aprovado, né? Mas, então vejam que a visão de reencarnação que estão ali, de imortalidade da alma, vem de muito longe, e mesmo a gente vê que os fariseus não aceitavam isso e condenavam Jesus por isso. Vejam que a filosofia está trazendo uma relação, né, com a espiritualidade, com o espiritismo. Aí tudo isso que eu estou falando está lá no livro, né, nos livros básicos. Quer dizer, uma pessoa má, quando está desencarnando, ele já mais ou menos vai sabendo para onde é que ele está indo, né? Porque ele sabe o que ele fez aqui, né? Ele sabe o que ele fez aqui. Por isso que eu discordo daquela ação de outras religiões, por exemplo, onde a pessoa matou 100, está internado, levou um tiro da polícia, está lá internado e está morrendo. Vai um pastor, faz uma oração, se aceita Jesus, aceita. Naquela noite desencarna. Ele vai direto para o paraíso? Não tem como, porque o coração dele está pesado. Entendeu? Está pesado. É esse o contexto atual, né? Que explica que o mito queria mostrar uma ideia de como isso acontecia, né? O homem, a doutrina, o resumo da doutrina dele: o homem é uma alma encarnada. Antes da sua encarnação existia unida aos tipos primordiais das ideias do verdadeiro, do bem e do belo.
Quando a gente está lá, é isso que a gente sabe, né? Tanto como eu falei hoje, você morreu, não estava bem aqui, vai passar pelo umbral, né? Vai passar pelas escolas espirituais, entendeu toda a lição, você errou nisso, trabalhou, aprendeu. Então vai voltar para um mundo de provas, que é para ver se aprendeu mesmo, e expiação, que é para acertar as contas com aquele que você confrontou, atrapalhou aqui. Mas a gente, basicamente, a gente tem a ideia lá no plano espiritual do bem, do verdadeiro e do belo. Quando a gente encarna, separa-se deles, encarnando e recordando o passado, que é o mais ou menos atormentada pelo desejo de voltar a ele. A gente reencarna e de vez em quando a gente, como diz, encarna o anterior, né? Quer dizer, erra tudo de novo, recordando o passado que teve, né? Muita gente tem uma consciência do passado, distinção e independência entre o princípio inteligente e o princípio material, bem como a doutrina da pré-existência da alma, ou seja, a alma já existia. É o primeiro ponto. Aí ela encarna no corpo, né? Quando ela encarna no corpo, a gente tem a sensação, né, da pré-existência, mas a gente sabe que são dois princípios. Eu não sou um elemento. Na verdade, há um escritor bíblico, agora eu não vou lembrar o nome dele, mas que ele vê 3 dimensões no corpo, um corpo tridimensional. A gente trabalha com 2 dimensões, corpo e alma, né? Corpo e alma, sendo que a alma é o espírito encarnado. Está aí o princípio das faculdades da alma obscurecidas por motivo dos órgãos corporais e da expansão dessas faculdades depois da morte. Veja, está lá no céu e inferno, né? O princípio das faculdades da alma obscurecidas pelo motivo de órgãos corporais, ou seja, o corpo, isso Pitágoras dizia isso, o corpo é a prisão da alma. A alma se transvia e perturba quando se serve do corpo para considerar qualquer objeto. Tem vertigem, como se estivesse bêbada, né? Porque se prende às coisas que estão, por sua natureza, sujeitas à mudança, ao passo que, quando contempla a própria essência, dirige-se para o que é puro, eterno, imortal e, sendo ele dessa natureza, permanece aí ligado por tanto tempo quanto possa. Cessam então os seus tormentos, pois está unida ao que é imutável e ao estado da alma que se chama sabedoria. Quando você atinge o conhecimento absoluto, você se desprende de tudo e vai para o eterno. Voltando para a caverna, ele está lá preso por causa da ignorância, certo? Quais são os valores do ignorante? Aparentemente, do ignorante, que eu quero dizer, que não conhece a essência que é Deus. Quais são os valores dele? A riqueza, né? Poder, todas as coisas ruins da terra, certo? Ou seja, tudo o que é, eu falei lá que a fogueira é a fonte das ilusões. Isso aqui é real? Isso aqui é real ou é imaginário? Ou é ilusão? Isso aqui é real ou é ilusão? Não é real, é ilusão. Esse é o grande problema. Já estamos antecipando. Eu estou tocando que isso aqui hoje é um indicador de coisa. Amanhã isso aqui não existe mais. Certo? Pensa numa coisa que existia, que você usou quando criança, brincava e tal, e que hoje não existe mais. Ele era real ou era temporal, passageiro? O que significa que o quê? As coisas reais não estão na caverna, elas estão fora da caverna. Então o que é real? O corpo ou o espírito? O espírito, porque o corpo é passageiro. O corpo é passageiro. Estamos aquilo que é e que deixa de ser, que está e deixa de estar.
isso é tudo ilusório. São os objetos de desejo que o homem tem, que é tudo ilusório. Quando ele perde, quando ele atinge essa sabedoria, ele passa a ver que ter um carro de 1 milhão não tem valor nenhum, que amanhã o carro, ele bate e o carro se acaba e já é, certo? Que ter uma casa maravilhosa não tem valor nenhum, porque a verdadeira, o que nós precisamos? Olha o Evangelho, Deus nos dá tudo o que é necessário, e quando a gente entende o que é necessário, quando a gente chega à sabedoria, à iluminação, mas Deus provê tudo o que eu preciso. Ele não vai me curar não. Caiu a caneta aqui. Vem um irmão da igreja lá, quer que eu ore para Deus fazer um milagre para você ser curado? Eu falo, não. Aí, simples assim, gente. Deus não me deu a doença, Deus não me pôs a doença, Ele permitiu que eu tivesse, porque esta doença é para mim um mestre no caminho. Quando a gente enxerga assim as dores, os problemas, etc., a gente tira o que de melhor tem desse processo e cresce espiritualmente. Atingir essa sabedoria é difícil. Certo? A gente chega lá. E aí diz assim, mas você não quer ser curado? Deus vai fazer o milagre. Eu falo, ele podia ter feito tirando Jesus da cruz, né? Não podia? Ele não era o filho dele? Por que ele não fez isso? Por que ele não fez isso? Ele não tinha poder ou não quis fazer? Ele não quis fazer porque Jesus, quando veio para cá, já não foi para isso? Já foi para isso. Jesus, mas Jesus não sabia tanto que ele teve medo. Quando ele estava lá na cruz, ele falou assim, Eli, Eli, mais um erro da Bíblia. Está escrito lá, lama sabactani. Não. Lama isvitani. Não é sabactani, não existe essa palavra em hebraico. Eli, Eli, lama isvitani. Significa, aí sim, a tradução é correta. Deus meu, por que me desamparaste? Aí ele fala, está vendo? Jesus teve medo. Não, Jesus não teve medo, gente. Ele era judeu, ele estava cantando. Dá para imaginar isso? Por que ele estava cantando? É o Salmo 22, Salmo de Davi. Deus meu, por que me desamparaste? E nenhum salmo era lido, era cantado, como tudo era cantado na sinagoga. Ele estava cantando, e não reclamando, não com medo, ele estava cumprindo a vontade do Pai. Entendeu? E a gente, aí tem um carro que está incomodando, a gente já quer cortar um pedaço do sapato, né? Não tem jeito, porque a gente não consegue entender que esse carro é para chamar a atenção, que alguma coisa errada nós estamos fazendo. Pode ser, a primeira coisa errada pode ser um sapato menor que o pé. A primeira coisa errada. Mas muitas outras coisas podem estar acontecendo. E a gente não percebe essas coisas. Ou não busca perceber, né? Quer dizer, a gente Pai nosso que está no céu, seja feita a sua vontade, desde que seja a minha. Desde que seja a minha. Não é assim que a gente pede, né? Então, aquele, pois, que está de posse da verdadeira sabedoria, tem que testar o corpo e alma, para ver com os olhos do Espírito. Tem que se isolar, né, do corpo e da alma para enxergar com os olhos do Espírito, que é a nossa essência. É a nossa essência, é o Espírito. Então, às vezes, a gente tem que sair do corpo, entrar em transe mesmo, para enxergar aquilo que Deus quer mostrar para a gente. E isso acontece, às vezes, no sonho, né? Eu acho que já contei para vocês, para alguns eu tenho certeza. Quando eu comprei meu apartamento, eu fui fazer o financiamento, não foi aprovado o meu financiamento. Mas como não foi aprovado? Porque tem um cheque lá, voador, que não foi pago, não sei o quê. Eu fui atrás. Tudo estava resolvido, mas lá não estava. E eu voltei inúmeras vezes, para resumir a história, inúmeras vezes ao banco para resolver isso. E o cara me dizia, não tem saída, não tem saída. Mas Deus tinha me prometido, olha só, Deus tinha me prometido a casa.
o apartamento. Ele me mostrou, eu disse, fé é uma coisa que não me falta, graças a Deus, né? Eu falei, eu preciso comprar uma casa. Aí eu comprei um jornal. Quando eu abri o jornal, um anúncio de folha dupla, mergulhe de cabeça nessa oferta. Eu olhei e falei, é esse aqui, é esse aqui, gente, que é o que eu moro. Falei, é esse aqui agora, só que não dava nada certo. Aí um dia eu cheguei em casa, ainda dentro da forma como eu estava ensinado, dobrei o joelho e falei, Senhor, você me prometeu um apartamento, uma casa, não disse que era apartamento, você me prometeu uma morada, está tudo certo para isso, e não está dando certo lá no banco, diz que não tem saída. E a minha mulher dizendo, está vendo, você fala para todo mundo, agora eu quero ver o que você vai fazer. Eu falei, o Senhor nunca me deixou desamparado, então me mostra a saída. E eu dormi, e em sonho eu tive a visão do livro, da página e do texto. Aí cheguei depois, o cara já tinha dito, não tem saída. Eu voltei lá, o que você está fazendo aqui? Eu falei, hoje eu vim, mas eu vim com a solução. Falei, vim com a solução. Isso está no livro tal, na página tal, no rodapé da página está escrito isso. Como é que você sabe? Eu falei, Deus me mostrou. E é preciso coragem para falar isso. Deus me mostrou. E ele foi lá e eu moro aí. Quer dizer, está tudo certo. E é assim que Deus faz. Mas é difícil para a gente entregar a vida a Deus e acreditar que Ele não falha. Como disse o Salmo. Eu entrei na USP, estudei na USP. E uma das minhas amigas do colégio, que eu só faltava, eu estava no quartel. Aí eu falei, um recado também que eu recebi de Deus: tu serás, mensagem assim, tu serás aprovado entre os primeiros. Mas como é que eu posso ser aprovado entre os primeiros se eu não vou nem na escola? Aí tinha uma comadre da minha mãe lá, e eu fui estudar com a filha dela, né? Presto vestibular, vou estudar. E ela fazendo cursinho me perguntava, o que é isso? Não sei. O que é isso? Não sei. O que? Aí um dia ela falou para minha mãe, ô Luísa, eu fico até com dó, mas o Sérgio não vai passar, ele não sabe nada. Ele não vai passar. Mas a mensagem recebida é, tu serás aprovado entre os primeiros. A minha colega de escola falou, se você passar eu compro eu me mato. Eu falei, então eu compro revólver. A fé está lá, compro revólver. Aí fui fazer vestibular lá na USP. Eu estava lá na Zona Leste fazendo cobrança, era um bico que eu fazia, que faltava os caraminguá. Eu fui lá fazer um bico lá, ganhar um dinheirinho. Aí falei, saiu o resultado. Fui lá na banca de jornal, comprei eu comprei o jornal, abri, resultado. Passei em 69º lugar no vestibular da FUVEST. É pouco? Não, porque são muito. Para quem não sabe nada. Para quem não sabe nada, 69º lugar da FUVEST é muito na área de letras, né? E aí, quer dizer, todas essas coisas foram me fortalecendo ainda mais na minha fé. Então, quando o médico diz para mim que a situação é X, eu falo, tá bem, porque o que me guia, o que me guarda, está lá em cima. É Ele que sabe quando é que você saiu de lá. E quando é que você vai voltar? Ninguém mais. Ninguém mais. Só Ele sabe. E sabe, se eu estou assim, é porque eu preciso disso. Esse é o espinho na carne de Paulo. Esse é o espinho na carne que eu preciso. Para estar atentos, lembrando sempre que Deus é comigo. Por que eu disse Deus é comigo e não Deus está comigo? Porque tem uma diferença. Estar é passageiro, ele vai e vem. Deus é sempre, não vai e vem, é essência. Deus é comigo, ele não está comigo. É uma diferença. Então, eu é que não valo nada, mas ele não me desampara. Tem sempre um guardião, sempre um companheiro ao meu lado, né? Me dando um pontapézinho no tornozelo, não é por aí, vai por aqui, vai desviando, porque a gente é carne, né?
Enquanto tivermos o nosso corpo e a alma se achar mergulhada nessa corrupção, nunca possuiremos o objeto dos nossos desejos, a verdade. Só vamos descobrir a verdade quando desencarnarmos. O que é a verdade? É a vida espiritual, é onde a gente vai encontrar. Né? Com efeito, o corpo nos suscita mil obstáculos pela necessidade em que nos achamos de cuidar dele. Ademais, ele nos enche de desejos, apetites, temores, mil monstros, mil tolices, de maneira que é impossível com ele se nos torna ser ajuizados nem por um instante. Todavia, se não nos é possível conhecer puramente alguma coisa enquanto a alma nos está ligada ao corpo, de duas uma, ou jamais conheceremos a verdade, ou só conheceremos após a morte. Dificilmente, enquanto a gente está aqui, a gente consegue conhecer a verdade, porque a gente não consegue se libertar. A verdade liberta, o resto nos aprisiona. Eu sou preso por tudo aquilo ali, todos esses monstros, apetites, né, que a gente tem aqui, todas as coisas ruins que a gente carrega aqui. Libertos da loucura do corpo, conservaremos então lícito e é esperado como homens igualmente libertos e conhecermos por nós mesmos a essência das coisas. Essa é a razão porque os verdadeiros filósofos se exercitam em morrer e a morte não se lhes afigura de modo algum terrível. Simplificando o texto, o filósofo quer morrer. Para conhecer logo a verdade. Então, porque assim, né? A gente ter essa visão do corpo como uma prisão que né? E a gente quer ficar preso, entre aspas, porque a gente quer permanecer aqui, né? A gente faz de tudo para permanecer aqui. Mas na realidade, a morte é a libertação. Né? É que a maioria das vezes o nosso olhar está voltado para esse conforto material. É isso. A gente esquece o conforto. Nós estamos na caverna. Exato. Nós estamos na Então caverna. isso deixa a gente preso, porque é bom a gente ver tudo isso. Por isso que o tema é saindo da caverna. Nós estamos na caverna. Ainda, muitos de nós nós estamos naquele caminho da subida da caverna. O outro já viu a luz. Mas o importante até nessa alegoria é que quando eu descubro alguma coisa, eu venha e dê a mão para o outro que está lá embaixo, que ainda não descobriu nada. E que façamos uma corrente de conhecimento, de crescimento espiritual. Isso que você falou, do cara que saiu da caverna, voltou e os outros acham louco, quantas vezes a gente é taxado de louco? Com certeza. Né? Pô, nos nossos familiares, né? Por exemplo, para a minha cunhada que eu digo, que a coronel, agora você está no inferno. Aí eu sou acometido do câncer, não acontece nada comigo. Coronel, a única coisa que sobrou para ela, coronel, você é um mistério. Não sobrou mais nada para ela dizer, porque ela já falou tanta coisa, né? E eu falo, tem explicação, sabe? né? Não tem explicação. Não tem. Aí eu falo assim, sabe por que eu sou um mistério? Porque eu creio no mesmo Deus que você. Só que eu o vejo de forma diferente. Eu o vejo como pai, não como um senhor de escravos, mas um pai. Não é para castigar, não. Entendeu? Porque é esse o contexto. Quando você enxerga Deus como pai, libertador, porque, veja, gente, vamos parar aqui no pai. O pai às vezes castiga a gente, não castiga? Acho que castiga, não é? O pai é chato, o pai né? É assim. Mas, por que ele faz isso? Porque ele está visando sempre o melhor para você. Às vezes, o pai carnal não sabe educar. Às vezes ele não sabe. Então, não é nem que ele não sabe, a verdade é isso, ele não sabe, vamos ficar aqui. Só que ele acha que ele está educando na pancada, na gritaria, né? Isso não é educação, mas ele acha que é assim que vai educar. Educar é mostrar para o filho o caminho que ele deve seguir. A Bíblia fala isso, né? Em Provérbios diz mostrar para o seu filho o caminho que ele deve seguir. Então veja, a gente, como pai, deveria fazer isso. Dizer, olha, não vai por aí. Não vai por aí. Esse caminho é ruim. Só que tem uma coisa que eu costumo falar. O jovem, ele tem o dever de tentar quebrar
as barreiras, quebrar as muralhas. E os velhos têm o dever de segurá-los. Esse é o nosso papel. Porque se a gente só segurasse, a gente ainda estava na Idade da Pedra. Certo? Mas é preciso calma. Tem o tempo certo. Tempo de plantar, tempo de cuidar, tempo de colher. Então o pai, como cuidadoso, ele quer o melhor para o filho. Deus é assim com a gente. Só que Deus, porque é essência, né? Não é imagem, não é figura, ele sabe de todas as coisas. Sabe de todas as coisas. Ele sabe que eu não vou ser aquele cara tão ruim quanto o meu pai aqui da terra percebe. Ele sabe que num determinado momento da minha vida eu vou acordar. Eu vou acordar. Então ele vai deixando a gente, né, caindo, tropeçando, caindo, leva, estoura o cartão de crédito, diz, eu vou quebrar os 3 agora e eu não quero saber mais de cartão de crédito. Aí daqui a pouco você já está com um, mas aí você fala assim, peraí, mas esse aqui eu vou cuidar, porque Deus ensinou, porque Deus orientou. Não falando isso, mas através das várias formas de lição que a gente tem. É isso? E a gente vai crescendo aos pouquinhos, vai crescendo e acaba chegando onde Ele quer. E às vezes não é nessa vida, são algumas gerações, algumas vidas, né? Porque tudo tem o seu tempo, tudo tem o seu tempo. E cada um de nós tem um propósito aqui na Terra, cada um de nós. Difícil é a gente descobrir qual é o meu papel aqui na Terra. Para que eu estou aqui? Acho que tem até uma música aqui que fala disso, não sei se é uma música ou um poema. A alma impura, nesse estado, se encontra oprimida e se vê de novo amarrada para o mundo visível pelo horror do que é invisível e material. Ela fica andando, né? Passando por todos os caminhos ruins, está perdida, né? Vamos para o fim, porque pelo que eu estou vendo aqui, nós já estamos chegando. Então vamos resumir. Não somente o princípio da reencarnação se acha aí claramente expresso, mas também no estado das almas que se mantém sob o jugo da matéria, é descrito qual o mostra o Espiritismo nas evocações. Mais ainda, no tópico acima se diz que a reencarnação do corpo material é consequência da impureza da alma, enquanto as almas purificadas se encontram isentas de reencarnar. Por que eu adiantei? Só para explicar. Tudo isso está lá no livro dos Espíritos, na Gênesis, né, que está acessível a vocês, né? Mas esse que está em negrito é o que realmente é o resumo do que está em si. Então veja, a reencarnação é necessária? É, por nossa culpa. Por nossa culpa. Né? Ou por nosso desejo. Espíritos como Chico, como Bezerra de Menezes, não precisariam ter encarnado necessariamente no âmbito da Terra, mas por misericórdia dos moradores, de nós pobres desobedientes aqui, né? Maria, né? Precisava ela estar aqui próxima da Terra? Não, mas por misericórdia, por amor, ela disse, vou ficar ali naquela, como é que chama, colônia espiritual, Maria de Nazaré vai ficar ali para acolher, para auxiliar, para ajudar. Não é necessário reencarnar, mas ele vem. Jesus precisava encarnar, ele não podia agir lá de cima, mandar né, como diz lá no outro versículo bíblico, quando, acho que a filha de Jairo, que era o general, que estava doente, e ele foi lá e ele falou, já vamos lá, não precisa ir não. Assim como eu sou comandante, o senhor também tem um compromisso, manda um dos teus. Às vezes não precisa, Jesus não precisaria fazer isso, mas ele se dispôs, né? Olha o privilégio nosso, né, de tê-lo ao nosso lado, dando a vida para nós, por nós, melhor dizer, para que a gente pudesse ainda hoje estar num estado de impureza da alma, necessitando reencarnar, né, para poder se melhorar. Mas esse é o caminho. Nós não vamos sair daqui para um planeta melhor, um mundo melhor, se não for através desse processo. Não precisamos nos desesperar, porque o nosso dia chegará. Todos nós nascemos simples e ignorantes,
para angelitude. Então não há, né? Também não é para chutar o balde e fazer, né? Mas nós vamos chegar, né? Após a nossa morte, o daimon, o gênio, né, demônio que nos fora designado durante a vida, leva-nos a um lugar onde se reúnem todos os que têm de ser conduzidos ao Hades para serem julgados. E as almas, depois de haverem estado no Hades o tempo necessário, são reconduzidas a esta vida em múltiplos e longos períodos. É a doutrina dos guardiões, dos anjos guardiões, ou espíritos protetores, e das reencarnações sucessivas, em seguidos intervalos mais ou menos longos na erraticidade. Hades é o inferno, né? Hades é o inferno. E é por isso que a Igreja Católica criou esse lugar infernal, onde as pessoas ficam, né? E daimon são os demônios. Daimon não tem o sentido de diabo, é um gênio do mal, né? É um gênio que pode ser do mal ou pode ser do bem. Esse é o sentido da palavra daimon. E Hades é o lugar do inferno, é o quinto dos infernos, é o Hades. Então daí a expressão vai para o quinto dos infernos, né? Que é lá, no lugar onde está o diabo e seus anjos, como diz o texto bíblico. Mas isso não é físico, né? Isso não é físico, mas é um lugar onde as pessoas perturbadas pelas suas ações, né, vão sofrer, né, vão purgar, entre aspas, para voltar, reencarnar, aprendendo, né? E isso é uma forma de descrição, porque na verdade é um plano espiritual comum a todos os outros, né? Mas no momento em que isso foi escrito, era essa a visão que se tinha. E é isso que a gente precisa estar atento. Nem tudo aquilo que está dito é ipsis literis, né? Às vezes são figuras criadas, né? Que é mitologia. Os demônios ocupam o espaço que separa o céu da terra e constituem o laço que une o grande todo a si mesmo. Quer dizer, esses daimons, esses gênios, aí você viu que só está demônio, né? Mas esses gênios, eles unem o céu à terra. Vocês já devem ter lido isso na Bíblia, que os anjos voavam, eles subiam e desciam entre céu e terra. Até a música, né? Hã? A música do Padre Marcelo que fala. Acho que tem. É a mesma descrição, só que aqui ele fala demônio e a gente fala anjo, mas são os mesmos daimons, espíritos, né? Também o Espiritismo diz que os espíritos povoam o espaço que Deus só se comunica com os homens por intermédio dos espíritos. Não é isso que a gente vê aqui frequentemente? É assim que as coisas acontecem. Tudo isso, gente, já foi dito lá 300 anos antes de Jesus, né? E a gente não percebe. A preocupação constante dos filósofos, tal como compreendeu Sócrates e Platão, é de tomar o maior cuidado com a alma, menos pelo que respeita a esta vida, que não dura mais que desde a alma, desde que a alma é imortal. Não será prudente viver visando a eternidade? Ou seja, se a alma é imortal, o que nós temos que nos preocupar com essa vida aqui? O que vai nos acontecer? Os nossos desejos é que nos prendem aqui. Quando a gente entender que nada disso importa, que o que importa é o nosso crescimento espiritual, e talvez alguns tenham medo de evoluir espiritualmente, porque sabe que a hora que ele atingir um grau de evolução, é recolhido, para que não se perca. Para que não se perca, né? Então algumas pessoas têm medo mesmo. Eu falo isso porque eu já vi gente da igreja protestante que fala em santificação, ele no fim tem medo de ser recolhido, porque se eu me torno santo, não caigo mais aqui, eu tenho que ir embora, né? Então a gente já tem uma outra visão, né? E ainda que eu me tornasse um santo, né? Dentro dessa visão filosófica que a gente está falando, quanto mais eu me melhoro, mais eu me santifico, mais eu me sinto responsável por aqueles que estão ao meu redor.
usando uma frase de Exupéry, Antoine de Saint-Exupéry: tu te tornas responsável pelo que cativas. Então eu estou aqui, né? Eu estou vendo alguém sofrer, eu vou lá e dou a mão, né? Eu estou vendo alguém, não precisa nem falar, você começa a ter aquela empatia que você percebe a dor do outro, né? Só de olhar, só de falar. E aí você já age, né? E agir não significa dar o pão ou isso ou aquilo necessariamente, mas é essa percepção que a gente precisa ter de dar uma palavra e dizer venha, certo? É esse o nosso papel, é o papel de quem acendeu a iluminação, acendeu a compreensão de por que estamos aqui, a visão do bom, do bem e do belo que o sol representa, lá que nós falamos atrás. Bezerra, tudo bem que não está encarnado, mas o Bezerra é um deles, é que ele podia acender. Quem? O Bezerra. O Bezerra de Menezes. Uhum. Poderia estar em mundos, né, mais felizes, que Muito a própria mais. Maria de Nazaré falou para Ele decidiu ficar aqui para amparar a humanidade. Percebe? Então, Bezerra, e eu fui um dos beneficiados, né? Eu já contei isso para vocês. Quer dizer, eu fui um dos beneficiados. Se ele não estivesse aqui, eu não ia nem olhar para mim, mas ele foi lá em casa e disse: avisa para ele que eu vou curar o coração dele. Que privilégio Bezerra de Menezes ir lá em casa e falar isso, né? Mas, olha aqui, eu fico pensando, foi mais importante para mim ou para minha empregada esse recado? A sua empregada foi uma. Eu acho que foi mais importante para ela, porque ela não é da nossa religião, ela está noutra religião, não tem essa crença. E ela foi, entre aspas, obrigada a engolir um Bezerra de Menezes pela frente. Que ela tinha visões, né? Ela é médium vidente, só que ela não aceita isso dentro da religião dela. Aí vem o Bezerra de Menezes, que eu tinha passado mal, e fala para ela: ó, eu vim aqui, quem é o senhor? Eu sou Menezes de Bezerra, como ela me disse, era Bezerra de Menezes. Quando ela me deu o recado, ela trocou. Ela falou: sou Bezerra de Menezes e eu vim aqui para dar um recado para ele. Avisa para ele que eu vou cuidar do coração dele e ele vai ficar bem. E eu estava indo para o Dante Pazanese lá, cheio de fio, cheio de coisa, que a médica, a cardiologista falou: ainda bem que você veio, porque você está por um fio. Isso faz uns 8 anos, 7 anos, sei lá. Estava por um fio. Mas esses fios foram multiplicados e eu estou aqui. Agora, para ela foi mais importante porque ela teve um contato com aquilo que era do meu conhecimento, que eu poderia dizer para ela, ela jamais aceitaria isso. Porque é do Espiritismo, ela é da Igreja Protestante. Aí como é que ela vai negar aquilo que ela fez, que ela trouxe? Percebe? É complexo o negócio, né? Às vezes a gente olha só de um lado, mas tem que olhar os dois, né? O cristianismo e o espiritismo ensinam a mesma coisa: preocupar-se com a nossa vida aqui, visando a eternidade, ser o melhor que eu possa ser, a despeito de qualquer coisa. Não preciso ser santo já, mas tenho que ser o melhor que eu possa ser. Isso já vai me dar bônus hora, né? Já vai me dar bônus hora para chegar lá mais suave, ter uma assistência melhor, né? Isso é melhor que euro, que dólar, que tudo, né? Pode dar tudo. Bônus hora. Se a alma é imaterial, tem que passar após essa vida ao mundo igualmente invisível e imaterial, do mesmo modo que o corpo, decompondo-se, volta à matéria. Muito importa, portanto, no entanto, distinguir bem a alma pura, verdadeiramente imaterial, que se alimente como Deus, de ciência e pensamento, da alma mais ou menos imaculada de impurezas materiais que a impedem de elevar-se para o divino e a eternos lugares de sua estada na terra. Ou seja, temos que ter uma alma pura, senão vamos continuar presos em 5, 10, vamos continuar presos aqui. E esse é o caminho. O que eles diziam por intuição, o Espiritismo prova com inúmeros exemplos que nos põem sobre as vistas. O céu e o inferno na segunda parte fala disso, né?
Então, vamos mais um. O corpo conserva os vestígios bem marcados dos cuidados que teve com ele e dos acidentes que sofreu. Acontece o mesmo com a alma. Quando ela se despoja do corpo, conserva os traços evidentes do seu caráter, de seus sentimentos e as marcas que cada um dos seus atos deixou. Assim, maior desgraça pode acontecer a um homem é de ir para o outro mundo com uma alma carregada de culpas. É o coração pesado, né? É uma outra visão, porque é um outro povo, né? Agora são os gregos, lá eram os egípcios, com a mesma ideia básica é a mesma, certo? A ideia básica é a mesma. Tem que ter purificação, né? Está confirmado pela experiência segundo o qual a alma não purificada conserva as ideias, as tendências, o caráter e as paixões que tinha na terra. Essa máxima mais vale sofrer do que cometer uma injustiça, não é inteiramente cristã. Traduzido pela fala de hoje que está na internet aí, é melhor ser feliz, né? Ou ter razão? É melhor ser feliz ou ter razão? Aí eu fico brigando com o outro, culpando, discutindo, não vai levar nada. Então deixa eu fazer o meu melhor, ser feliz, construir essa alma purificada, né? Aqui na terra, construir isso aqui para chegar lá de boa, chegar sereno, chegar tranquilo, né? Como disse o outro lá, meu coração não deponha contra mim lá na hora. Aqui nós vamos falar, minha alma não deponha contra mim, estou tranquilo, né? Fiz o que eu precisava fazer, né? Apesar de tudo, né? Vamos acelerar. De duas uma, ou a morte, ou a destruição absoluta, ou a passagem de uma alma para outro lugar. Se tudo der extinguir-se, a morte é como uma dessas raras noites que passamos sem sonhar e sem nenhuma consciência de nós mesmos. Ou seja, morrer é uma noite vazia, de certa forma, né? Você não sonha, não tem consciência, não tem nada, né? Mas o depois é que é o problema, né? Depois da passagem é que são os encontros, né, que você não gostaria de ter, aqueles que você maltratou aqui, que estão lá te esperando, né, os amigos invisíveis, né, que estiveram com você, né? Segundo Sócrates, os homens que viveram na terra encontram-se depois da morte e se reconhecem. E se reconhecem. O Espiritismo não mostra continuando suas relações de tal maneira que a morte não é uma interrupção nem uma cessação da vida, mas uma transformação sem solução de continuidade. Esse que é o perigo, né? Lavoisier que dizia, na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. O Espiritismo mantém essa linha. Só que o problema é, eu vou encontrar os outros lá, mas vai continuar tudo. Quem era amigo, quem não era amigo, vai continuar não sendo amigo, né? E mais, você estava, acho que só você que devia estar, não sei se você estava no dia em que o Espírito se manifestou, dizendo das feridas que eu tinha na perna, lá uns 4, 5 anos atrás, já, que ele disse que era meu amigo de muitos milênios, e olha a situação dele, pelo que ele descreveu. Vocês já ouviram falar que após a morte, conforme o grau de impureza do espírito, ele perde até a sua forma. Já ouviram isso? Então ele já devia estar deformado, e ele disse que ele precisava das minhas energias para poder se refazer. Não sei se você estava presente nesse dia e se lembra disso. E eu fiquei com as pernas ruins, cheia de ferida aqui e tal. O médico queria amputar minha perna porque pegou a... Mas não foi numa sexta? A última Não, vez foi com a dona Dirce. Foi no sábado. Não, mas aí depois eu tive o recado, acho que numa sexta. Aí tem razão. E aí o que acontece? Passou-se o tempo, né? Ele
Precisava. Eu fiquei 4 meses na cama com as pernas para cima. 4 meses, lembra? 4 meses afastado com as pernas para cima, aquela ferida que não sarava de jeito nenhum, curativo que vinha da Suíça, vinha de tudo quanto. Mas eu estou aqui com a perna. Um dia, e aí ela lembrou bem, numa sexta-feira, ele se manifestou dizendo: eu já estou bem e você também ficará, e eu vou renascer na sua família. Não significa ser meu neto. Meu grupo familiar é grande, pode ser um dos que já renasceram aí. E ele precisava de mim, porque eu fui um grande amigo dele há milênios, usufruindo então da minha saúde, me destruindo aqui para se reconstruir lá. Olha como é que a vida é ininterrupta, é sem solução de continuidade. A gente pensa que está livre, mas não está. Mas será que você em alguma outra encarnação fez algo para ele em relação a pernas, entendeu? Olha, você sabe, né? Pelo meu entendimento, nós éramos muito ruins, irmão. Não é à toa que eu estou aqui hoje, né, nesse processo. A gente era unha em carne, mas era no mal. Então. Eu acho que era no mal. Entendeu? Para ele estar do jeito que está, e eu já estou aqui, mas ele estava ainda, estava lá se desfazendo. Mas eu lembro da sexta. Então a gente era amigo no mal, né? Olha como as coisas são. É complicado essa situação. A gente pensa que está aqui de boa, sozinho e tal, que não tem nada, coisa ruim aí, né? De repente surge uma situação dessa, né? Vou acelerar porque já passou, né? Não se deve nunca retribuir a injustiça com a injustiça, nem fazer o mal a ninguém, qualquer que seja o mal que nos tenham feito. Poucas pessoas, entretanto, admitem esses princípios, as que não concordam com ele só podem desprezar-se umas às outras. Não é esse o princípio da caridade que nos ensina a não retribuir o mal com o mal e perdoar os nossos inimigos. Se o teu algoz te convidar a caminhar com ele 1 milha, caminhe 2. É duro. Mas qual o ensinamento por trás disso? É que à medida que eu vou caminhando com ele, eu vou conhecendo e vendo que ele não é tão mal quanto parecia. Ou ele vendo que eu não sou mal como ele achava que eu fosse. Né? Elias, voltando à nossa aula, né? O sábado retrasado, eu acho, Elias, quando estava lá com os profetas de Baal, Deus mandou ele vencer os profetas de Baal. Mandou. Mas não mandou matar ninguém. Ele degolou todo mundo. Degolou todo mundo. Aí depois o que Deus fez quando cumpriu a profecia de secar a água, secar tudo? Falou: agora que não tem nada, você vai lá para a cidade dos inimigos. Pedia. E ele foi lá e foi tratado pela viúva que não tinha nem pão, nem água, só tinha um pouquinho de farinha para fazer o último pão, comer e morrer. E ela cuidou dele, fez o pão e ele curou o filho dela e tudo. Veja só. Ele teve que sair da terra dele para a terra dos inimigos, para entender a lição de Deus. Mesmo entre os piores, entre os inimigos, há alguém que merece a salvação. Às vezes a gente não percebe isso. A gente olha a casca, como diz, mas não vê o interior. Às vezes a pessoa está ruim, passageiro. Ela não é ruim, é essência. Ela não é ruim, mas ela está ruim, está fazendo só o que não deve fazer. Mas lá dentro tem um espírito que precisa de venha, dá-me sua mão. A gente não vê isso, a gente exclui. Imagina se Jesus viesse conosco, se viesse com Maria Madalena. Essa é a questão, né? Essa máxima é pelos frutos que se reconhece a árvore, encontra-se principalmente repetida muitas vezes no Evangelho. Aquilo que nós fazemos, né, os frutos que nós produzimos é que vão dizer que árvore que nós somos. Uma figueira não dá manga, uma mangueira não dá laranja, né? Cada um produz aquilo que precisa produzir. A riqueza é um grande perigo. Todo homem que ama a riqueza não ama nem ele, nem
que é ainda mais estranha do que aquilo que possui. Não ama nem ele, nem o que possui. Mas há uma coisa que ainda é mais estranha do que o que ele possui. As mais belas preces, os mais belos sacrifícios agradam menos a divindade do que uma alma virtuosa que se esforça por assemelhar-se a ela. Não quero sacrifícios, certo? Quero misericórdia, amor, né? Nunca sacrifício. A lição, a essência dessa lição. Um homem vicioso quer uma divulgar, que ama mais ao corpo que à alma. O amor está por toda a natureza e incita-nos a exercer a nossa inteligência, encontrando-o até mesmo no movimento dos astros. É o amor que adorna a natureza com suas ricas alfombras. Ele se enfeita, se fixa e fixa sua morada onde encontra flores e perfume. É ainda o amor que traz paz aos homens e a calmaria ao mar, o silêncio aos ventos, o sossego à dor. Só o amor, né? O Espiritismo é mais explícito, mais claro. Ele ensina que aquele que a virtude não pode ser ensinada. Ela vem como um dom de Deus aos que a possuem. A virtude é um dom divino, né? O Espiritismo é mais explícito. Ele ensina que aquele que possui a virtude, né, que a possui, a adquiriu pelos seus esforços nas vidas sucessivas. Seus esforços na vida sucessiva, não é numa vida, né? Ao se livrar pouco a pouco das suas imperfeições. A graça é a força que Deus concede a todo homem de boa vontade para se livrar do mal e fazer o bem. É isso que Deus nos dá, o amparo contínuo. O Evangelho diz: vês a aresta no olho do teu irmão e não vês a trave no teu. É fácil condenar, mas é difícil examinar. Por isso que ele diz: examine-se o homem a si mesmo, né? Assim como dizia também Sócrates, né? Onde é que foi que eu errei? Onde é que foi que eu errei? E às vezes as pessoas se induzem a fazer o mal. Tem uma moça que trabalha comigo, que um dia ela me escutou dizer uma fala lá, e era uma fala dura, né? E ela nunca mais falou comigo, nem bom dia ela me dava. Há anos, mais de anos. E agora ela passou a trabalhar comigo, no lugar de uma outra que era bem chegada, mas que eu brigava todo dia porque ela não fazia nada. Então, aí essa moça veio trabalhar comigo. Ela entrava, não dizia nem bom dia comigo, né? Nem bom dia. Aí um dia ela veio à minha mesa, eu com um monte de coisa, ela procurando alguma coisa. Eu podia deixar ela procurar o dia inteiro lá, nem sei se estava lá. Mas o que eu fiz? Eu posso te ajudar? Ela não me pediu e nem falou nada comigo. Eu disse: eu posso te ajudar? Ela falou: não, estou só procurando uma coisa. Eu falei: o que você está procurando? Aí ela falou, eu disse: olha, está aqui, é isso. Entreguei para ela. A partir daí, mudou tudo, né? Ontem foi sexta, né? Eu levei 2 empadinhas que ela disse que adora. Eu peguei lá no bar em frente de casa, lá que a minha pai, levei para ela. Aí ela falou: nossa, está uma delícia, então depois eu vou levar para minha mãe a outra e depois eu trago outra. Se eu tivesse tido a mesma atitude que a outra falou para mim, nem dá bola, porque vai explorar você, vai fazer. Eu respondi para a outra que queria que eu fizesse o mal. Eu sei o que eu faço, pode ficar tranquilo, eu sei como agir. E está aí, hoje ela me contou uma coisa surpreendente, ela namora um cego. E eu já achei isso demais, porque normalmente quem é que quer namorar o cego, né? Quer dizer, ela está entendendo isso. Ela falou que quer passar aqui para tomar um passe para mim aqui. Se eu não tivesse conversado com ela, falei da palestra, se eu não tivesse conversado, nada disso teria acontecido. Entendeu? Então a gente precisa estar aberto para o bem, tirar a trave do nosso olho para enxergar o bem que está lá no outro, e que a gente às vezes não enxerga. O julgamento é muito complicado, né? E isso das pessoas te induzirem é muito doido, né? Porque às vezes as pessoas acabam te induzindo e você acaba fazendo algo que na realidade
E uma coisa simples, ele chega e fala para ela, mas por que você não falou aquilo para o fulano? Você não tinha pensado isso, de repente você fala, mas eu devia mesmo ter falado. E aí vai e fala, pronto, está feita a confusão. Já começa. Tolice, bobagem. Mas a gente tem que tirar a trave do olho para enxergar essas oportunidades, entre aspas, né? Não tem jeito. Se os médicos fracassam na maior parte das doenças, é porque tratam o corpo sem a alma. É porque se o todo não se encontra em bom estado, é impossível que a parte seja bem. Se a minha alma não está bem, como é que o corpo pode estar bem? O corpo é reflexo muito bem pela alma, né? E a alma também recebe as doenças perispirituais, né? Que a gente vai criando ao longo da nossa estada aqui. Vocês já viram alguma palestra aqui sobre isso? Doenças perispirituais? Já teve aqui também. Então, aí o outro nasce lá com uma cirrose hepática. Um bebezinho com cirrose hepática, mas como? Ele nunca tomou cachaça, nunca fez nada, ele não. Meu sobrinho morreu com 6 meses. Mas o espírito anterior, que encarnou nele, devia trabalhar no alambique. Podia, não é só isso, porque a cirrose não é só por bebida, mas estou dando um exemplo. Então, meu sobrinho a gente não tinha explicação, porque meu cunhado não bebia, minha irmã nunca bebeu, e ele nasceu com cirrose e morreu com 6 meses. Porque é uma doença perispiritual, né? Então os médicos não entendem isso, né? Eu só conheço um médico espírita que é Mamamã, que é o Paulo Frutuoso, né? Que ele tem um trabalho muito significativo nessa área, mas não é. E conheço vários médicos espíritas, mas talvez não tenham chegado ainda a essa compreensão. O Espiritismo oferece a chave das relações entre a alma e o corpo e prova que existe incessante reação de um sobre o outro, e abre assim um novo caminho à ciência, mostrando a verdadeira causa de certas afecções, dando-lhes os meios de combatê-las, quando ela levar em conta a ação do elemento espiritual na economia orgânica, fracassará menos, né? Essas palavras, todos os homens desde a infância fazem mais mal do que bem. Concordo plenamente, né? Paulo dizia, o que eu quero fazer eu não faço, o que eu não quero, isso é que eu faço, não é assim? Essas palavras de Sócrates tocam a grave questão da predominância do mal sobre a terra, questão insolúvel, sem o conhecimento da pluralidade dos mundos, coisa que a gente aprende no Espiritismo, e do destino da terra, onde se encontra apenas uma pequena fração da humanidade, mundo de provas e expiações. Só o Espiritismo lhe dá a solução, que é desenvolvida logo adiante nos capítulos 3, 4 e 5. A sabedoria está em não pensares que sabes aquilo que não sabes. Essa é a verdadeira sabedoria.